De hoje, família mais do que abençoada. Hoje nós precisamos, diante do nosso Deus, sempre analisar as nossas vidas. Primeiramente, vamos parar para pensar correspondente à vida neste mundo, Deus, ele é muito categórico quando ele diz para nós que a gente nasce e morre. Isso é fato. Passou-se milhares e milhares de anos, depois que Deus criou tudo, e até hoje nós não sabemos aí de alguém que possa ter vivido para sempre. Adão e Eva e mais umas gerações deles viveram ali 600, 700, 800, até 900 anos. Depois veio se diminuindo, a quantidade de anos de vida por causa do pecado do povo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus ele se irava com o pecado do povo. Primeiramente que nós éramos imortais, Adão e Eva não morreria, tanto é que Deus fala, se tocar na árvore do bem e do mal, certamente morrereis. Eles tocaram e não morreram, viveram mais 700 anos e foram morrer depois, quer dizer que eles eram imortal, perderam a imortalidade e morreram, e assim, entrou a morte para todos nós aí também, através do pecado deles. Depois, Deus veio vendo o pecado, a iniquidade e o erro do povo, e ele foi diminuindo, dizendo que o homem não viveria aquilo. Por quê? Peraí, Deus olha pro homem e fala assim, você vai viver 900 anos fazendo coisa errada, pecando em maldade? Não. Então, já que vocês todos, olharam e querem caminhar pro mal, então vocês não vão ficar 900 anos aí aprontando, não. Vou diminuir, e diminuiu para 120 anos. Mas hoje, automaticamente, se a gente vive aí 100 anos, 105, já, nossa, aparece até no livro do Guinness Book, É um recorde. Porque hoje, infelizmente, não é só a questão da vivência. Hoje é a questão do mundo que nós vivemos, É poluição, é alimentação ruim, que não são saudáveis. Isso vai acabar, são doenças, enfermidades que aparecem muito mais hoje do que antes. Então, o homem vai viver essa quantidade de anos. Mas uma coisa é fato, que hoje nós sabemos que um dia todos nós vamos morrer. Um mais cedo, outros mais tarde, Mas todos nós vamos morrer. Então, muitas vezes, quando nós não paramos para pensar, a gente fazer uma pequena análise, porque eu sempre procuro analisar com Deus a minha vida, Faz uma análise hoje, 24 horas do seu dia. O que nós nos dedicamos? Presta atenção. Nós temos uma vida que nós nascemos aqui e ninguém perguntou para nós se a gente queria ser rico, pobre, bonito, feio, homem, mulher, nascer na cidade, no país. Ninguém falou para nós e ninguém deu para nós a escolha. Ninguém deu para nós a escolha. Quando a gente viu, já nascemos aqui, Tanto é que muitos jovens na aborrecência, ali, brigando, discutindo, eu não pedi para nascer, vocês que me pediram colocar no mundo, eu não pedi para nascer. E realmente, nenhum de nós tem lembrança de que pedimos para nascer. E nem nos deram a oportunidade de escolher o que eu queria, onde queria, qual família que eu queria, que maneira que eu queria ser, rico ou pobre, bonito, feio, homem, mulher, gordo ou magro. Ninguém deu opção. Quando nós nos vemos, nascemos nesse mundo. E nós temos aí, não vou dizer a obrigação, mas o dever de viver no mundo. Vamos fazer o quê? Vamos pra onde? Pra Lua? Pra Marte, como os homens aí, os milionários estão querendo? Já destruíram o planeta Terra, agora quer destruir a Lua, Marte, É isso aí que o ser humano é. Então, automaticamente, nós não tivemos nenhuma opção de escolher quando viemos pra cá. E Deus, ele entende espiritualmente que todos nós chegaremos um momento em que nós morreremos. Aí, quando nós temos o momento da morte, ou da vinda de Cristo, mas vamos falar da nossa geração agora, biblicamente, ninguém sabe o dia nem a hora, mas tudo que ainda tem para acontecer, a nossa geração, dos filhos, netos e bisnetos, Jesus ainda não vai vir, porque tem muita coisa para acontecer. E Deus fala que depois que acontecesse tudo, se cumprisse tudo, que Jesus viria. Então não vai ser agora na nossa geração. Então vamos lá. Então Deus, ele nos dá uma opção. Só que quando nós prestamos atenção e sabemos da parte de Deus que quando nós morrermos, a única coisa que morre é o corpo. A alma não morre. E a alma é o mesmo sistema, só que sem o corpo. Deu pra você entender? A alma é o mesmo sistema, só que sem o corpo. A alma tem sentimento, a alma tem dor, a alma tem angústia, tem tristeza, tem dores. Por quê? Porque a própria palavra nos ensina, sobre a alma do rico que foi pro inferno e a alma do mendigo que foi pro seio de Abraão. Já ensinei isso para vocês. E a alma do mendigo estava em tormento na fornalha, pedindo para que molhasse a ponta do dedo na água para refrescar a língua. Então a alma estava em tormento, a alma estava no calor do fogo ardente, com sede, só que a alma não morre.
né? Haverá tempo em que procurarão a morte e não acharão mais. As pessoas que estão no inferno, no sofrimento e na dor, porque viveram uma vida pecaminosa e regalada neste mundo, estão com as suas almas no inferno, e quando estão na dor e no sofrimento e na tribulação, muitas dessas almas querem buscar a morte, cessar aquele sofrimento. Mas é o momento em que estão buscando a morte, mas elas já não acham mais. Por quê? A morte só existe uma vez em nossas vidas. É a morte do corpo e não a morte da alma, porque a alma não morre, quem morre é o corpo. Então, quando aquele homem está lá no inferno, ele fica em tormento, e ele está em tormento, e ele pede para que refresque, né, o dedo na água para refrescar a língua, porque a alma dele está em tormento. Só que aquele tormento é eterno, é para sempre. Aquele tormento é para sempre, é eterno, não vai passar, não tem como passar, aquilo é para sempre, então é eterno. Nessa vida, por mais que a gente às vezes viva em tormento e luta, batalha, essa vida vai passar, ela vai acabar. Você vai viver pobre a vida inteira, vamos se dizer, vai morrer, vai acabar, um dia vai acabar a sua pobreza. Você vai viver rico a vida inteira, um dia vai acabar essa riqueza, vai acabar a sua vida, a riqueza vai ficar aí. Você pode viver doente a vida inteira, chegar um dia que vai acabar essa vida e vai acabar a doença. Você pode viver a vida inteirinha com saúde, né? Pra dar e vender, saúde, esbanjar saúde. Vai chegar um momento que você morrer, fica aí, acabou a saúde. Então nós temos que entender que todas as estruturas da terra, deste mundo, elas vão acabar. Pastor, eu sou pobre, tô com 90 anos, vivi a minha vida de pobreza. Sim, vai chegar um momento que vai acabar a sua vida, vai acabar a sua pobreza, vai acabar seu sofrimento, vai acabar a sua dor. Por um instante. Por quê? A Bíblia nos dá duas opções depois dessa vida. E é aí que as pessoas não entendem. Ela dá a opção do reino dos céus e ela dá a opção do inferno. E não é escolher eu quero ir pro céu ou acreditar como todo mundo fala, descansou, foi pro pai. Certo, foi pro pai, porque você tem um pai que é Deus e tem um pai que é Satanás, é o diabo. A Bíblia diz que os dois se tornam pai. Amém? Você tem um pai rebelde e tem um pai bom. Então Deus nos dá a opção. Vocês foram pro mundo, não tiveram opção de escolha, mas agora vocês vão viver neste mundo. Tem a opção de como e com quem vocês querem viver neste mundo. E tem a opção de como, para onde e com quem vocês querem viver depois deste mundo. Por quê? Porque nós temos a opção de viver com Deus nesse mundo, sendo cristãos de verdade, homens e mulheres que não vivem na prática de pecado, de iniquidade, que aceitam a palavra, homens e mulheres que se põem na posição para ajudar a propagar o evangelho, levar a verdade e salvar vidas para Jesus, como aqui os anjos do bem, que eu tenho certeza que hoje você vai ser mais um e mais uma a se unir a nós, nesse projeto maravilhoso que Deus tem nos dado. Ou nós podemos viver neste mundo para Satanás, para o diabo e com o diabo. Viver fumando, bebendo, roubando, adulterando, outros matando, na criminalidade, traficando, droga, assassino, bandido, estuprador, né? Falcatrua, corrupção, bandidagem. Então ele nos dá todas essas opções através do livre-arbítrio. Então a vida que nós escolhemos viver neste mundo é o resultado da vida que nós vamos ter depois dessa. Uma coisa está ligada à outra. Então eu quero viver neste mundo regalado, riqueza, prosperidade, dinheiro, bebida, balada, zoeira, né, bagunça, curtir a vida, oprimindo o pobre, empresas, negócios, de riquezas mal adquiridas, prejudicando as pessoas, quanta gente fica rico prejudicando o pobre, os mais necessitados. Veja a política. Quantos políticos ficam ricos, maleta de 50 milhões guardado no apartamento, só que aquele dinheiro era para saúde. Quantas pessoas morreram na porta do hospital sem atendimento porque o dinheiro que era para saúde não está na saúde, está com eles. Então são riquezas mal adquiridas. Dinheiro mal adquiridos, porque são dinheiros adquiridos prejudicando a outras pessoas. Não só no aspecto da política, mas em vários dessa vida. Então quando nós vivemos esta vida neste mundo, uma coisa leva a outra. Então eu vivo uma vida fumando, bebendo, adulterando, fornicando, né, brigando, xingando, falando palavrão, pecando. Então eu tô vivendo pro diabo e com o diabo, biblicamente dizendo, tá, irmãos? Você que tá me ouvindo ou me assistindo, não tô te ofendendo. Pelo amor de Deus, longe de mim. A Bíblia diz, Evangelho de João 8,44, vós sois do diabo e querem satisfazer os desejos dele. Então a partir do momento que eu me satisfaço os desejos do diabo, que é os pecados, a Bíblia diz que eu pertenço a ele e ele é meu pai. Lê Evangelho de João 8,44, vocês vão ver o que nós estamos falando aqui. Amém? Agora, quando eu escolho neste mundo abrir mão do pecado, das coisas mundanas, das regalias mundanas, as riquezas mal adquiridas, riquezas que me prejudicam, que fazem com que eu fique soberbo e prejudique os outros,
Então quer dizer que eu abri mão de tudo isso para viver para Deus. Eu vou viver uma vida humilde, uma vida simples, uma vida santa, uma vida pura. Não importa se eu tenho filé mignon, se eu tenho ovo, eu tô feliz, louvado seja Deus. Não importa se eu moro numa mansão de 40 quartos ou se eu moro num quarto e cozinha e banheiro, amém, louvado a Deus. Não importa se eu tenho um carro importado de 1 milhão ou se eu tenho um carrinho de 10 mil, glórias, louvado seja Deus. Vou para a igreja, me santifico, saio dos meus pecados, não vivo as coisas do mundo, não faço mal a mim, nem a minha família, nem mal a ninguém. E sou um instrumento nas mãos do Senhor. Então eu estou conectado com Deus. Então o resultado desta vida com Deus, né, não é a vida com a igreja, tá? Não erra não. Não é a vida com a igreja, é a vida com Deus, que tem a maioria que estão na igreja e não está com Deus. Então quando eu decido viver neste mundo uma vida com Deus, na santidade, na obediência, não importa se essa vida vai ter altos e baixos, se eu vou ter mais sofrimento e dor do que alegria, se eu vivê-la com Deus, o resultado disso é um só, o reino dos céus. Agora, se eu viver essa vida neste mundo com Satanás, o resultado também depois dessa vida é um só, o inferno. Olha o que a Bíblia diz para nós em livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Tá vendo? Existe um homem rico, cheio de púrpura, riqueza, se regalava, zoava, bagunçava, bebia, usava droga, fumava, se prostituía, era ostentação, soberbo, pisava nos outros, esse tipo de pessoa, que é a maioria da raça humana hoje. Você tem até pobre ostentando hoje, né? Tem pobre, comprou um celular da Apple, né? Tá lá, 12 prestações e tá esfregando na cara dos outros. É isso que Deus tá falando aqui, tá bom? Não importa se é rico, ou se é um pobre cheira-meia que acha que ficou rico da noite pro dia, que são os piores hoje, porque, né, esquecem das suas origens, mas não é a pregação de hoje, tá bom? É a humildade e a simplicidade. E no versículo 20, ele diz, havia também certo homem mendigo, né, chamado Lázaro, coberto de chaga, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico. Até os cães vinham lamber as úlceras. Então tinha ali um certo homem chamado Lázaro, que estava em santidade, em obediência, era um homem que estava fiel com Deus, mas vivia a sua luta, a sua batalha, o seu sofrimento. Estava ali esperando cair, né, as migalhas na mesa do rico para poder comer, se alimentar. E a Bíblia diz, né, no versículo 22, e aconteceu, morreu o mendigo, e o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Tá vendo? Não adianta, não vai haver mudança. Esse negócio que sua alma tá no purgatório, acende vela, missa de 30 dias, missa de 1 ano, eu não tô falando mal, tô pregando a Bíblia. É viver uma ilusão que não é real. Se a gente quer viver de ilusão, amém. Se a gente quer viver de realidade, vem pra cá, vem se unir conosco. Deu pra entender? Ah, tá no purgatório, acende a vela, que a alma que tá no purgatório, o pré-inferno, vai pro céu. Não. É automático. Se eu vivo uma vida com o diabo neste mundo, eu vou pro inferno. Se eu vivo uma vida com Deus, eu vou pro céu. E viver uma vida com Deus não é estar na igreja, não. Somente. É viver a vida com Deus, em santidade. Viver a palavra. Porque como eu vivo uma vida com o diabo? Eu vivo uma vida com o diabo, sim, se eu for lá no candomblé, na macumba, fazer pacto, guia, orixá, incorporar os demônios, tudo isso, né, ser satanista, tudo isso faz parte, né, religiões idólatras e outras religiões que não servem a Cristo, sabemos que tudo isso faz parte de servir ao demônio, mas também como eu posso fazer parte e servir ao demônio, satisfazer o demônio, a partir do momento que eu pratico os pecados. Então eu tô lá bebendo, eu tô fumando, fornicando, usando droga, traficando, roubando, ostentando, fazendo tudo que é pecado. Então isso prova biblicamente que eu estou vivendo para o diabo. Eu estou satisfazendo os desejos do diabo. Então o caminho que eu estou seguindo é inferno. Morreu e foi para o inferno. Morreu e é sepultado nas trevas, nas labaredas de fogo. Contrapartida, existia um homem na sua humildade, na sua simplicidade, que servia a Deus, homem íntegro e reto diante de Deus. Ele também morreu, mas pela sua santidade, obediência e reto diante de Deus, de não fazer os pecados e as coisas ruins e o seu coração puro, ele morreu e os anjos vieram buscar ele e levou ele já para o seio de Abraão. Seria, vamos dizer, um pré-céu. Olha o que a palavra diz agora, em Lucas 16, 23. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então aquela alma, daquele homem,
que vivia pecando, errando, ostentando, fazendo coisas erradas, que já estava no inferno. Ele olhou para cima e viu o pai Abraão e Lázaro lá no céu, lá no paraíso, na brisa, no frescor, no bem bom, dando risada, se divertindo, né? E ele diz assim, no 24, então clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nessas chamas. Aí eu vou dizer, vai, fala Deus, para este povo aprender. Ô glórias, isso é Deus. E ele tá lá, e não é o corpo dele que tá lá, porque o sangue e a carne não podem dar o reino dos céus e nem o inferno. É a alma dele que tá lá. E ele fala, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque a minha alma, eu estou aqui em tormento nessa chama. Então hoje, talvez, meu irmão e minha irmã, nós estamos num tormento de vida. Pastor, eu tenho uma doença, eu tenho uma luta, eu tenho uma batalha, eu tenho uma enfermidade. Isso não quer dizer que nós vamos nos acomodar nisso, porque Deus, ele tá aí para nos curar, libertar e abençoar. Mas nós temos que entender que muitos momentos de nossas vidas vão ser tormentos, vão ser luta. Veja Jó. Jó era um homem íntegro e reto diante de Deus. Deus o abençoava, fortalecia, dava tudo para Jó e de repente Deus permitiu que Satanás tirasse tudo. Quando você lê a Bíblia, você imagina que aquilo aconteceu assim, papum, papum, já ficou rico de novo. Não. Olha a Arca de Noé, você pega ali meia dúzia de passagens bíblicas, fala da Arca de Noé, meia dúzia de páginas da Bíblia, né? Fala da Arca de Noé, mas biblicamente, quando você vai ver, são 120 anos que durou a construção da Arca. Então, quando você lê o vídeo de Jó, não foi assim, essa semana Deus tirou tudo, o diabo tirou tudo, na outra semana Deus... Não, teve um tempo. Tudo é o tempo de Deus. Mas Jó em tormento, na luta, na batalha, ele não negou Deus. Aqui você vê, esse é o homem, ele viveu em tormento, em luta e batalha, mas ele morreu no tormento. Mas ele foi consolado por Deus pela santidade e obediência dele e foi pro céu. O outro que viveu tal vida regalada, próspero, rico, eu sou filho do Altíssimo, do rico, do dono, do rei, do poderoso, morreu e foi direto pro inferno. E a Bíblia tá dizendo que ele lá no inferno, ele olha para cima e vê a Lázaro no paraíso. E a alma dele no inferno. E a alma tá em tormento. Veja que a alma está sentindo sede. É neste momento que você busca a morte. Quantas pessoas cometem suicídio no mundo? São milhões. Milhões. É que a mídia não mostra, ninguém mostra. Por quê? A maioria dos suicídios são vinculados à modernidade de hoje. Se você soubesse o que tem de suicídio no meio dos homossexuais e lésbicas, ninguém vai falar isso, porque ninguém quer falar que a homossexualidade e a lesbiana leva ao suicídio. Porque aí ninguém vai querer mais ser gay, ser lésbica. E sem dizer a internet, sem dizer as coisas, quantas meninas manda nude, né, que fala aí fotos nuas pros namorados e vaza na rede e ela fica defamada e vão lá cometer suicídio no mundo inteiro. Quantas pessoas perdem tudo, perdem empresa, negócio, não tem força pra viver e cometem suicídio. Quantas meninas decepcionadas pelos namorados cometem suicídio. Quantos maridos que a mulher abandonou cometem suicídio. Quantos jovens estão se cortando, se mutilando hoje e cometendo suicídio. São milhões no mundo. Milhões no mundo. Milhões de pessoas. Então nós temos que entender que Deus ele está mostrando para nós na Bíblia. Se nós andarmos um curso natural com o inimigo, nós não iremos para o céu. Nós iremos para o inferno. A Bíblia diz que morreu e foi sepultado na hora no inferno. Contrapartida, o que era santo e justo diante de Deus, mediante o sofrimento dele, a Bíblia diz que ele morreu e na hora veio os anjos. Por quê? Os anjos falaram para o diabo, para Satanás e para os demônios. Não, esse aí você não toca, esse aí vai lá para o céu. Vai lá para o reino. Então, a Bíblia está dizendo para nós claramente, ei, eu e você não tivemos oportunidade de escolher quando viemos para este mundo. Mas após essa vida nós temos o direito de escolher. E a escolha está dada. Abre os olhos de vocês. Porque Jesus, ele está falando claramente para nós. Olha o que a Bíblia diz, como é forte. Porque as pessoas hoje, elas entendem que querem viver o mundo, curtindo a vida do mundo. Deus deu a vida para viver, para curtir, vamos se divertir. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A vida que Deus deu para nós, a partir do momento que nós entregamos para Cristo, não é mais para viver, para curtir nesse mundo, não. É para viver para Cristo. Nós somos forasteiros, viver para Jesus. Não sou eu que vivo mais, é Ele que vive em mim. Olha o que ele fala em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á
para a vida eterna. Tá aí. Aquele que ama a sua vida neste mundo, aquele que adora curtir, se divertir a sua vida neste mundo, como esse rico que ostentava, que pecava, que errava, que bebia, que bagunçava, perde a vida eterna. Perde porque viver a vida regalada e pecaminosa desse mundo não está conectado com Deus, está conectado com o inimigo. Então tá perdendo a salvação. Mas aquele que odeia a vida, a ostentação, os pecados, as iniquidades deste mundo, quer dizer, quem odeia não vai se envolver. Você não vai se envolver com a coisa que você odeia. Amém? Aquele que odeia a vida deste mundo, aquele que abre mão da vida deste mundo, preservará a sua alma para a vida eterna. É isso que Deus está dizendo para nós. Então hoje, quantas horas dá por dia? Um dia tem 24 horas. Dessa hora por dia, quantas horas você vive para o mundo, para as coisas do mundo e para conquistar as coisas do mundo? E dentro dessas horas, das 24 horas por dia, quantos nós vivemos para Deus, com Deus e para alcançar a nossa vida eterna e a nossa salvação? Não, pastor, eu tô com Deus em todos os momentos. Não, peraí. Presta atenção. Quanto tempo você ora por dia? Quantas vezes você vai para a igreja? Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você jejua? Quantas vezes você se envolve na união para salvar vidas para Jesus? Essas práticas é viver com Deus. Essas práticas é viver com Deus. Porque Deus fala de língua e de palavra, ninguém vive comigo, mas vive de fato e de verdade. É fato, Ele quer ver as coisas. Viver com Deus, ser homens e mulheres íntegros. Viver com Deus é ir à igreja. Viver com Deus é congregar. Viver com Deus é ter prazer em ler a Bíblia. Viver com Deus é ter prazer em orar várias e várias vezes por dia. Viver com Deus é ter prazer em jejuar. Viver com Deus é aniquilar os pecados de nossas vidas e não pecar mais. Viver com Deus é homens e mulheres santos e justos que dão bons testemunhos aos que olham. Viver com Deus, homens e mulheres que se envolvem com suas vidas, suas finanças, para que a propagação do evangelho seja espalhada no Brasil e no mundo. Isso é viver com Deus. Assim como viver com o diabo. Viver com o diabo é fumar, é beber, é adulterar, é se prostituir, é pecar, é errar. Isso também é viver com o diabo. Eu tenho uma vida com Deus, mas eu não oro para falar com Ele. Eu não leio as regras e a palavra dele, os mandamentos. Eu mal vou para a igreja. Eu não sou um anjo do bem, não ajudo a propagar o evangelho. Não faço nada para provar o meu amor ao próximo, não levo alimento nem roupa, nunca ajudei ninguém e não ajudo, né? Nem presto atenção em quem está precisando. Isso não é viver com Deus. Biblicamente, não. Hoje, Deus está nos dando uma chance de refletir naquilo que é servir a Cristo e naquilo que é uma religião falsa, que diz estar servindo a Cristo nos dias de hoje. Porque nada mais viraram um movimento religioso, o que nós vivemos nos dias de hoje. Quando a gente convoca você espiritualmente para se unir a nós como um anjo do bem, é o projeto espiritual. Faz parte de nós unirmos as nossas forças. Nós não estamos aqui para iludibriar, mentir e enganar vocês, nem para falar mal, nem para julgar. Não me tenha por inimigo, porque eu vos digo a verdade. Então hoje nós precisamos refletir. Porque as pessoas falarem, a gente acreditar, amém. Mas as pessoas precisam falar a verdade para nós e acreditar. Então como eu posso dormir o sono do justo, sendo que o que a pessoa está falando, quando eu vejo na Bíblia, está totalmente errado do que ela está me prometendo, dizendo, ou dando a convicção. E quando eu acredito, quando eu vou ver a Bíblia, aquilo que eu acreditei, que eu estou acreditando, que eu estou convicto, está errado. Como eu posso continuar seguindo aqueles que estão mentindo para mim, biblicamente mostrando que está mentindo e que está errado? E como eu posso continuar convencido de uma coisa que está errada? O preço a pagar é perder a salvação, a vida eterna. Nós temos que refletir, pastor Gregorucci, eu quero me envolver com Deus. Vamos ler mais a Bíblia. Eu quero me envolver com Deus. Vamos procurar uma igreja séria, que prega salvação e vida eterna. Uma igreja que não tem idolatria. Uma igreja que não tem heresias. Uma igreja que não te oferece as coisas do mundo.
que tá levando a multidão para o inferno. O mundo está se corrompendo por causa das coisas mundanas e terrenas, que jaz no maligno. Mas se uma igreja que te oferece, em primeiro lugar, o reino dos céus, a salvação, a justiça, a santidade e o demais coisas, Deus vai acrescentando em nossas vidas. Mateus 6,33. E parte de tudo isso é o simples ato de nós abrirmos o nosso coração e nos unirmos. Quantos de vocês, família, estão me ouvindo? Eu levantei essa madrugada e falei: Senhor, a gente quer só pregar o teu evangelho no Brasil e no mundo. E eu sei que nós temos uma audiência gigantesca. Nós temos ali os que seguem, os que se relacionam conosco. E sabemos que a maioria é simpatizante, simpatiza com a palavra, gosta da palavra. Mas ainda não entenderam que simpatizar e gostar não resolve. Tem que praticar, tem que viver. Mas pastor, como o senhor sabe que as pessoas, muitas não vivem o que está sendo pregado? Porque se vivesse, elas não continuariam seguindo suas religiões falsas, preceitos de homem, líderes falsos, religiões totalmente hereges, de heresias do dia de hoje. Religiões hoje que estão tirando a gente da graça de Cristo e nos levando para a lei da caducidade. Então isso é fato. A gente vê o resultado disso. Então hoje, quando nós podemos analisar e dizer assim: eu vou ser um anjo do bem, eu vou abrir o meu coração e vou me unir para que Deus consiga continuar propagando este evangelho pelas ondas do rádio, para que Deus continue usando o pastor Guegolucci todos os dias para levar a palavra, levar salvação e vida eterna, para que eu continue conectado, porque muitas vezes você está aí conectado conosco, aprendendo, alimentando, fortalecendo com a palavra, mas você não entendeu ainda que se você está ouvindo é porque tem pessoas se dedicando e se esforçando como anjos do bem. E Deus não está falando para você fazer um ato apenas por fazer. Ele está chamando o teu coração, dizendo: ei, preste atenção, se envolva comigo, se envolva com a minha obra. Estar com Deus é se envolver com as coisas dele. Estar com Deus é se envolver com a obra dele. Estar com Deus é se envolver com aquilo que é mais predominante que Cristo conquistou naquela cruz, pregar o evangelho para a salvação e para a vida eterna.